Porque um dos principais fundamentos da osteopatia, isso que é lindo, é o conceito de autocura. Não sou eu que curo a pessoa. Eu organizo o corpo da pessoa, eu identifico o que está de errado, eu faço a correção, eu faço o equilíbrio e eu dou tempo para esse corpo entender o que foi feito, para que então ele caminhe na direção da saúde. Eu sempre falo para o paciente que muitas vezes chega com um estado emocional alterado, porque ele já não aguenta mais sentir dor, porque ele recebeu algum diagnóstico errado, porque alguém falou para ele que ele tem uma coluna de 80 anos. Muitas vezes eles chegam nesse grau de ansiedade. E eu falo que já que somos biologicamente programados para a sobrevivência, o nosso corpo jamais caminhará na direção da doença. Olá, pessoas amadas, eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e hoje, nesse episódio, a gente vai falar com a Juliana Terra, que é fisioterapeuta e osteopata. Muita gente não sabe o que é isso, né? Por isso que ela veio contar pra gente. Juliana é muito estudiosa, a gente tem uma história que me encanta muito, em que eu passei por fases terríveis de dores na coluna e a Ju me endireitou. E assim aconteceu também com o Luiz Antônio, meu marido, que ela tirou ele da cama, ele não andava. Então, tudo isso é resultado de trabalho sério. Então, Ju, conta pra gente o que é osteopatia. Vamos lá, Márcia. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, pela oportunidade de explicar para as pessoas o que é essa especialidade da fisioterapia, tá? Então, a osteopatia no Brasil, ela é uma especialidade do fisioterapeuta. E na Europa também. Então, Europa e Brasil, uma especialidade do fisioterapeuta. Nos Estados Unidos, ela é uma especialidade do médico. E aqui no Brasil, ela é regulamentada por órgãos que definem o que é uma formação adequada para se tornar um fisioterapeuta osteopata. Tá? Então, é uma especialidade da fisioterapia que trabalha com as mãos, trazendo equilíbrio e funcionalidade para o corpo das pessoas, baseado não no conceito da doença, mas no conceito da saúde. Quanto tempo você estudou? A escola que eu fiz foram 5 anos de formação, fora a graduação. São 5 anos de especialização para se tornar um osteopata no Brasil. Quem procura um osteopata está com dor aonde? O osteopata, por ser uma medicina que fazemos com as mãos, nós tratamos todas as condições que se apresentam para uma pessoa em termos de dor e patologias. Fundamentalmente, pessoas chegam até mim mais por dores em coluna vertebral, em ombro, joelho, quadril. Mas o osteopata ele atua também sobre o sistema visceral. Então, nós tratamos casos de constipação intestinal, de refluxo gastroesofágico, bebês. Bebês? Bebês Bebês recém-nascidos. É mesmo? Exato. Na Europa e nos Estados Unidos existe a cultura, inclusive, do osteopata atender os bebês já ainda na maternidade. Porque dentro do útero da mãe e o próprio momento do parto são situações de bastante estresse para o bebê. E o bebê ele precisa dessa ajuda para o corpinho dele trabalhar com menos tensões, bastante direcionado também para refluxo do bebê, para irritabilidade, para aquela condição conhecida como cabecinha torta, que é a plagiocefalia posicional. Então, o osteopata ele tem ampla atuação também sobre o mundo pediátrico, sobre os bebês. Hoje, quando eu falei na minha rede social que eu ia te receber e falei que você ia falar do que é osteopatia, eu tive uma seguidora que me perguntou, é o mesmo que osteopenia? Uhum. Né? E eu falei, não. Mas já aproveitar essa fala, essa dúvida, que aí eu queria que você me dissesse se a osteopatia pode ajudar as mulheres que têm a osteopenia. A osteopenia é uma fase antes da osteosporose, né? Exato. E a osteopatia, ela pode ajudar nisso? A osteopatia, Márcia, além das correções manuais que nós fazemos, estruturais, porque qual é o raciocínio osteopático? Tudo no nosso corpo tem que ter movimento.
Então, nós trabalhamos sobre o corpo das pessoas para tirar as regiões que estão com essa falta ou pouca mobilidade. Então, nós buscamos a mobilidade, seja do tecido osteoarticular, seja do tecido muscular, do tecido visceral, do vascular, porque tudo no nosso corpo está conectado. Então, um dos fundamentos principais da osteopatia é a unidade do corpo. Tudo está conectado. Então, um paciente que chega com uma dor no ombro, eu vou procurar saber por que esse ombro está doendo. Não necessariamente é local a questão, a disfunção está local. Pode ser por uma região à distância. Então, nós levamos isso em consideração, a unidade do corpo influenciando no equilíbrio dele e gerando sintomas, entendeu? Então, é diferente da fisioterapia convencional, que atua só sobre o sintoma. Então, dói o ombro, fica lá com as terapêuticas localizadas no ombro. A osteopatia, não. Depois de uma avaliação muito detalhada, muito minuciosa, nós identificamos o tecido que está em sofrimento e qual região está sendo o gerador daquele sintoma. Então, nós atuamos sobre a origem das lesões. Tá? Dentro dessa visão das patologias, além das correções manuais e dessa avaliação precisa, nós levamos em consideração o estado geral de saúde do indivíduo. Por quê? Porque muitas vezes o paciente que está com dor, ele se encontra numa condição chamada de inflamação de baixo grau, ou inflamação basal. Essa inflamação de baixo grau, ela é causada por o estilo de vida alterado que todos nós estamos tendo, né? Então, sono de má qualidade, alimentação ruim, um estresse não gerenciável, né? Eu sempre falo que do estresse ninguém foge, mas nós temos que aprender a gerenciar esse estresse. Para quê? Para que o nosso corpo não fique o tempo todo numa condição conhecida como luta ou fuga. Né? Nós somos bicho, nós nos retiramos dessa condição, nós esquecemos que somos o bicho homem. E como qualquer bicho da natureza, nós funcionamos dentro dessa condição de luta ou fuga diante de situações estressoras. E esse estresse constante que fica pingando, ele vai também junto com um sono ruim, com uma alimentação ruim, com o sedentarismo, ele vai nos inflamando. Que é diferente daquela inflamação local que você vê que está quente e está vermelho, não. É aquela inflamação, quando eu sei que eu estou inflamada, quando tudo dói, dores difusas, cansaço, a própria má qualidade de sono. Então, tudo isso é sinal de inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau vai causando outras situações no corpo, como a osteopenia, que você me perguntou. Porque o nosso corpo, ele tenta se equilibrar. E, por algum motivo, ele começa, então, a perder a massa óssea, diante de tudo isso que eu te expliquei. A osteopatia tem alguma técnica específica que vai e faz o osso produzir mais osso? Não. Nós trabalhamos dentro desse equilíbrio do indivíduo, dentro desses pilares do sono, da alimentação, do gerenciamento do estresse, das emoções, para que o corpo do indivíduo, então, se equilibrando, consiga caminhar na direção da saúde, né? Claro que existem técnicas, exercício físico, suplementação de vitamina D, de cálcio, o próprio sol, a necessidade de tomar sol, tudo isso vai fazer com que haja a reversão da osteopenia, né, que é um passo antes da osteoporose. Mas o corpo precisa estar equilibrado, porque senão ele não consegue ter esse caminho até a saúde, entendeu? Quando você fala de gerenciamento de estresse, me vem muito o rescue na cabeça. O rescue é aquele cara que te ajuda a baixar o hormônio do estresse, porque aí você não pode ficar o tempo todo no estado de alerta, né? E porque você está no estado de alerta, o cortisol está altíssimo, ele acaba com tudo, inclusive te engorda. Exato. O estresse engorda e o estresse interfere no teu sono. Sim, exatamente. O estresse, ele vai dar o pico do cortisol, né? E o cortisol, o que acontece? Nós, enquanto espécie, já que eu falei disso, nós, enquanto espécie, somos parcialmente adaptados à situação de estresse. O nosso sistema biológico, ele é programado para a gente reagir de imediato. Então,
tem um problema para resolver. O nosso sistema nervoso autônomo, ele vai se organizar para você ter ação para resolver aquilo. Se você estiver em equilíbrio, um outro braço do seu sistema nervoso autônomo vai entrar para regenerar, para recuperar aquele pequeno pico de estresse que você teve. Então, teve uma liberação de cortisol, teve uma liberação de adrenalina. Então, entra o sistema reparador. Acontece que nós não estamos no dia a dia nessa condição de ter somente picos de estresse. Nós estamos constantemente sob situações estressoras. E o que acontece? O nosso corpo não está tendo tempo de se regenerar, de se recuperar. Entendeu? Então, isso tudo vai causar, além das dores, vai causar ansiedade no paciente. Muitas vezes ele chega já meio desesperançado. Quando ele chega, que ele vai buscar a osteopatia, ele já tentou tudo? Por que ele busca a osteopatia? Ele busca a osteopatia. Como é que as pessoas chegam no teu consultório? Sim, elas chegam depois que elas já tentaram muitas coisas. Elas já tentaram os tratamentos mais conhecidos e convencionais. Embora a osteopatia exista desde 1874, nos Estados Unidos, foi quando ela começou, não é todo mundo que conhece. Então, de fato, ela chega até o meu consultório depois que ela já tentou de tudo, depois que ela buscou, depois que ela se informou, conversou com um, com o outro, e então ela chega até o osteopata, o fisioterapeuta osteopata. E quais as principais reclamações que você recebe na tua clínica? De modo geral, a grande maioria são dores musculoesqueléticas. Então, dor na coluna, né? Muitas vezes o paciente chega assustado porque ele chega com uma dor lombar e ele acha que ele está com uma hernia de disco. E não é assim que acontece, né? Mas dores na coluna e dores no sistema musculoesquelético é a porta de entrada. Então, ombro, cotovelo, pé, joelho. Pacientes com bruxismo. Bruxismo bastante. Também? Tem muita Sim. reclamação de bruxismo. Cherry Plum é um floral que a gente indica também sempre. A gente chama a terapia floral, aromaterapia, de terapia complementar. Então, segue em paralelo com tratamento convencional, não substitui. Mas o Cherry Plum é para quando você perde o controle mesmo e começa a tensionar. Ô, Ju, e quanto tempo demora um tratamento? O tratamento osteopático é diferente da fisioconvencional, que o paciente faz pacotes, né, 10, 20, às vezes 30 sessões. Por quê? É um tratamento muito mais enxuto. Justamente porque a gente vai sobre a origem da lesão. Nós vamos atrás de quem está gerando o sintoma e não do sintoma. É difícil precisar, Márcia, quantas sessões, se uma, se duas, se três. De um modo geral, fazendo uma média do que a clínica apresenta, de 8 a 12 sessões, tá? Muitas vezes... Uma vez por semana? Uma vez por semana, ou a cada 15 ou 20 dias. Tudo vai de como o seu corpo se organiza depois da sessão. Porque um dos principais fundamentos da osteopatia, isso que é lindo, é o conceito de autocura. Não sou eu que curo a pessoa. Eu organizo o corpo da pessoa, eu identifico o que está de errado, eu faço a correção, eu faço o equilíbrio e eu dou tempo para esse corpo entender o que foi feito, para que então ele caminhe na direção da saúde. Eu sempre falo para o paciente que muitas vezes chega com um estado emocional alterado, porque ele já não aguenta mais sentir dor, porque ele recebeu algum diagnóstico errado, porque alguém falou para ele que ele tem uma coluna de 80 anos. Muitas vezes eles chegam nesse grau de ansiedade. E eu falo que já que somos biologicamente programados para a sobrevivência, o nosso corpo jamais caminhará na direção da doença. Ele só vai caminhar na direção da saúde, mas ele precisa ter meios para isso. Que lindo! É aí que entra o papel do osteopata. Liberar o que está atrapalhando essa busca do corpo pela saúde, essa busca inata do corpo pela saúde. O Dr. Bal dizia que a doença ela não é má, ela não é vingativa, ela está sinalizando para você que alguma coisa está errada. Sim. E você precisa se harmonizar e dar um passo para trás para entender, né? Exato. As doenças são despertadores.
As dores são despertadores. Quando uma pessoa ela está numa situação que ela já não aguenta mais a dor, ela já não, ou ela recebeu um diagnóstico que ela não gostaria de receber, ela imediatamente ela para e ela fala, opa, o que eu vou fazer agora, né? Como eu estou vivendo, né? E é isso, por isso que eu falo são despertadores. E esse lado emocional é fundamental. A gente tem que entender e encaminhar para o uso de terapias que são todas elas são complementares, a osteopatia, os florais. Não existe mágica, né, Márcia? Não. Não existe Não. mágica. E a pessoa tem que querer também, né? A pessoa tem que querer e ela tem que engajar no tratamento. Ela tem que engajar no tratamento. Exatamente. Mas a pessoa, então, já chega querendo resultado imediato porque ela está no auge da dor e da desesperança. Sim. Então, é um Sim. desafio grande para você, né, Ju? É um desafio grande. É um desafio grande. E é um trabalho de educação do paciente. A pessoa chega intolerante porque ela não aguenta mais. Beet é um floral legal também para quem está no pico da intolerância. Ô, Ju, quanto tempo tem a sua clínica? Eu tenho a minha clínica, esse ano ela completa 15 anos. A Liva. Exato. E o que é que tem lá na sua clínica? Porque aí a pessoa faz um tratamento completo. Ela faz osteopatia, mas ela pode também, porque a gente está falando que é uma clínica de movimento do corpo. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, ela tem a opção da osteopatia, depois ela dá a sequência no processo de reabilitação com um movimento muito bem orientado, e o método de movimento que eu ofereço na minha clínica é o Pilates, que sem dúvida nenhuma, assim, em termos de qualidade de movimento, a forma como ele desperta a saúde e os grupos musculares específicos do indivíduo converge com a visão osteopática. E então ele tem também essa possibilidade de organizar o ponto de vista de força e de estruturação. Inclusive essa cliente sua que falou da osteopenia, né? O exercício físico ele é um grande influenciador nesse sistema de recuperação, porque de fato a contração muscular ajuda o osso a produzir mais osso, aí sim, né? E não uma manobra osteopática. Além disso, nós temos massagem, alguns tipos de massagem, nós temos a acupuntura e o shiatsu. Então, hoje é isso que eu ofereço. Tem shiatsu? Sim. Que demais, sim, hein? Sim. E qual a faixa etária da pessoa que passa pela sua clínica e que fica? Considerando o tratamento osteopático, eu recebo bebês, e eu recebo pessoas de todas as idades, mas, de um modo geral, a partir dos 40 anos é a faixa etária que começa a buscar pelos atendimentos que a gente oferece ali. Hoje existe uma maior consciência corporal sobre isso, né? Do movimento, de buscar uma clínica onde tem o profissional especializado e essa continuidade. Eu percebo pelo Luiz Antônio, né? É o quintal da nossa casa, a sua clínica. Então ele está lá fazendo a massagem, ele está lá fazendo pilates, aí de tempos em tempos ele está lá com você. Quer dizer, ele insere dentro da vida dele, da vida diária, esse hábito de estar na clínica para ter uma melhor qualidade de vida. Né? Isso tem acontecido muito, né? Isso tem acontecido muito, graças a Deus. Esse foi o meu objetivo desde o início. Criar um espaço onde a pessoa, de fato, se sentisse cuidada. Né? E o Luiz, ele é o que me acompanha desde o início. Né? Eu estava grávida do meu filho, né? E ele chegou pelas mãos do meu marido, o Luiz. Que na época o teu marido tinha uma academia. Exatamente. E aí, então, eu conheci o Luiz e ele está comigo, meu filho fez 14 anos. E como ele, deve ter muita gente assim. Exatamente. Porque confia no profissional, né? Sim. E o resultado é efetivo. Exato. Porque as pessoas precisam dessa efetividade também, né, Ju? Porque senão elas desanimam, sabe? Não é? Exato. Então, eu acho que é importante o resultado. Exatamente. A paixão, o carinho, o estudo que eu sei que você tem. Sim. E você entrega, né? Isso Sim. É muito importante. Ju, muito obrigada de você estar aqui. Eu sei que você fica nervosa, mas você é maravilhosa, porque eu sei que você dá conta do conteúdo, eu confio muito no seu trabalho. Obrigada, viu?
Eu convido vocês a acompanharem todos esses episódios e acompanhem a gente nas redes sociais, @Florais e Aromas.